Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção do Plano de Estudo Tutorado PET, volume 5, História, da semana 1. A unidade temática, Registros da História, Linguagens e Culturas. Objeto de conhecimento, o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Habilidade, comparar e distinguir o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Conteúdos relacionados às diferentes formas de registros da história oral, escrita, pictografia, imagética, eletrônica, musical, etc. A produção do conhecimento histórico. Interdisciplinaridade, língua portuguesa e arte. Orientação aos pais e responsáveis. Senhores responsáveis, nesta aula vamos iniciar o estudo de um novo assunto falando sobre as diferentes formas de linguagens. A comunicação é essencial na vida em sociedade e é por meio dela que nos relacionamos nos espaços sociais. O objetivo dessa unidade de estudo é apresentar diferentes formas de linguagem, como a fala, a escrita, a fotografia e a informática, reconhecendo que cada uma tem seu valor e adequação nos diferentes contextos. Peça à sua criança que observe as imagens e leia as imagens das fotografias do texto introdutório, linguagens, debates. Pergunte a ela quais linguagens estão sendo usadas pelas pessoas das fotos. Com qual delas você mais se identifica? Você já desenhou para se comunicar? Por meio de qual linguagem você se expressa melhor? Dança, música, escrita ou desenho? Dicas para o estudante. Nós, seres humanos, nos comunicamos por meio da linguagem. Podemos, por exemplo, trocar informações, expressar nossos sentimentos e pensamentos, fazer questionamentos por meio de palavras, gestos, símbolos, desenhos, da postura corporal, do tom de voz. Desse modo, utilizamos a linguagem verbal e ou a não verbal para nos comunicarmos. E é sobre os diferentes tipos de linguagens do cotidiano que estudaremos. Leia o texto introdutório, linguagens e debates, e os textos, a linguagem do internetês e a linguagem da pintura. Faça atividades propostas. Quer saber mais? Aqui então vai falar o que é linguagem verbal. Então, linguagem verbal é aquela expressa por meio de falas ou palavras. Então, a linguagem verbal é quando a gente está falando, quando tem alguma palavra escrita. Já a linguagem não verbal é toda forma de comunicação que usa imagens, gestos, cores, não tem palavras nem fala. Então, a linguagem verbal não usa escrita e nem fala. Para se aprofundar mais sobre o assunto, assista aos vídeos. Nós já postamos para vocês lá no grupo esses vídeos, né? O vídeo que fala sobre linguagem verbal e não verbal e o outro vídeo que fala sobre a internet, conhecer a história dos emojis, né? Então, também foi postado no grupo para vocês. É interessante assistirem os vídeos, são bacanas. Atividades. Leia os textos com atenção e sublinhe as informações mais relevantes. Linguagens e debates. Uma das primeiras necessidades humanas é a de se comunicar e ser compreendido. Para atender a esta necessidade, o ser humano utiliza diferentes linguagens. Então, nós vamos ver algumas fotos aqui, né? Então, olha, nessa foto aqui, o ser humano está usando a linguagem corporal, né? Aqui também a linguagem da dança, né? Outra linguagem também que é a dança. E aqui a linguagem da internet. Nas imagens acima,
Você pode observar que o ser humano se comunica por meio de diferentes linguagens: informática, leitura, fala, dança e música. Qual o tipo de linguagem que você mais usa? De qual você mais gosta? Então, aqui é uma resposta pessoal, você, tá? A resposta que está aqui é uma resposta minha. Eu uso a informática, a leitura e a fala. A que eu mais gosto é a fala. Então, vocês podem colocar diferente. Tem gente que gosta da dança, que é uma forma de linguagem, né? Então, tem várias formas de se comunicar. Gestos. Uso de diferentes linguagens na comunicação. A fala é uma das mais antigas formas de comunicação dos seres humanos, mas não é a única. Ao longo do tempo, o ser humano criou várias outras linguagens além da oral. Para expressar suas necessidades e sentimentos, criou a linguagem da dança, do teatro, da música, além da escrita, da visual e de Libras, que é a linguagem das pessoas surdas, mudas e surdas, né? Ou surdas e mudas. A linguagem do internetês. No presente, muitos garotos e garotas da sua idade têm usado uma linguagem conhecida como internetês. Ela utiliza abreviaturas como TB, em vez de também, e ícones para expressar sentimentos como o dedinho para cima, que quer dizer tudo bem, a carinha com o coraçãozinho, quer dizer um beijinho, e vários outros emojis que vocês conhecem aí, que são usados na internet, né? Então, o internetês é a linguagem usada na internet. Então, aqui tem uma atividadezinha para vocês fazerem. Crie um emoji bem original e pinte-o. Então, vocês vão criar aqui um emoji bem bacana, aqui, diferente de todos que vocês já viram. Aposto que você usa muito o internetês no seu dia a dia, né? Ultimamente, a gente tem usado muito, né, gente? A linguagem da pintura. As pinturas em paredes de caverna estão entre as mais antigas manifestações culturais da humanidade. As misteriosas figuras de animais, touros, éguas, cavalos, bisões, estão entre as pinturas mais conhecidas. E por serem pinturas feitas em rochas, são chamadas de rupestres. Os artistas da pré-história usavam cinzéis de madeira, carvão, terra e tintas vegetais. Muitas dessas pinturas eram feitas em locais de difícil acesso, como o teto de cavernas. Provavelmente, os seus autores pintaram-nas em posições desconfortáveis e, além disso, algumas pinturas foram feitas em locais de pouca luminosidade, à luz de rochas. Cinzel é um instrumento manual utilizado para entalhar e esculpir. Então, aqui a gente tem a imagem de uma pintura rupestre. A pintura rupestre recebeu esse nome porque era feita nas rochas. E eles usavam tintas, sangue de animal misturado com terra ou carvão para pintar, né? Essa pintura rupestre é uma cultura da humanidade de milhões de anos atrás. Sobre as imagens retratadas na pintura rupestre, todas as opções estão corretas, exceto a com X. Retratam plantas, retratam animais, não retratam figuras geométricas, retratam seres humanos. Número 3. Leia as afirmativas, coloque V se for verdadeiro ou F se for falso. Internetês é a linguagem usada nas redes sociais com o uso de abreviaturas e ícones para expressar sentimentos. Verdadeiro. É incorreto escrever usando abreviaturas nas redes sociais. Falso. Nas redes sociais usam-se muitas abreviaturas. O internetês é uma forma de comunicação. Verdadeiro. O internetês é uma forma de comunicação
mais importante do que os desenhos rupestres, porque é mais atual e mais atualizada. Falso, né? 4. Reescreva no caderno as afirmativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, aqui fala assim, ó, é incorreto escrever usando a abreviatura nas redes sociais. Para que essa afirmativa fique verdadeira, a gente vai colocar é correto escrever usando a abreviatura nas redes sociais. A outra falsa é essa, o internetês é uma forma de comunicação mais importante do que os desenhos rupestres, porque é mais atual e mais utilizada. Então, para que ela fique verdadeira, a gente vai colocar o internetês é uma forma de comunicação tão importante quanto os desenhos rupestres. Ela só é mais utilizada atualmente. Mas nem por isso, né, gente? Ela deixa de ser, ela é mais importante. A comunicação rupestre deixa de ser importante. Não. Ela é importante, teve a sua importância e tem importância até hoje na cultura. O internet só é atual, a linguagem atual. Responda no caderno, dê respostas completas. A arte rupestre é conhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda sua história. Como era feita a tinta nesse período? As tintas eram feitas de restos de carvão, pigmentos de plantas e da terra que era misturada ao sangue de animais. Se não havia escrita, como o homem pré-histórico registrava seus acontecimentos? Antigamente não existia escrita, portanto, os homens registravam os acontecimentos por meio da arte rupestre, né? Isto é, os desenhos que eram realizados nas cavernas. Nós já vimos lá em cima um desenho rupestre. Vamos ver se você entende mesmo internetês. Decifre as mensagens abaixo, escritas por meio de emoticons. Dicas, são provérbios populares. Então, aqui, ó, filho de peixe, peixinho é. Então, filho, peixe, peixinho, o dedinho de ok, de é. Filho de peixe, peixinho é. A terra, cego, o olho, né? E a figurinha do rei, olha. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O gato, o escaldante, né? Fervendo, medo, a água da chuva e frio. Então, um gato escaldado tem medo de água fria. Mais um pássaro, a mão, 2 pássaros e um avião voando. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Várias pessoas de mãozinhas dadas e a força. A união faz a força, né? Então, por hoje é só. Bom estudo. Façam as correções e encaminhem as fotos das atividades para a sua professora. Até a próxima.